Olá! Salve a todos e a todas! Começando mais uma aula de chakra terapia integrativa, com um tema muito especial que é a chakra terapia para mulheres. Vamos então falar sobre essas energias especificamente aplicadas ao feminino. Mas por que falar de uma chakra terapia, de analisar essas energias específico em mulheres? Eu tinha vontade de fazer essa aula, era um desejo muito grande que eu tinha, porque eu vejo que na maioria dos livros, principalmente os mais clássicos, aqueles mais antigos mesmo, que falam sobre a energia dos chakras, ou não se fala dos aspectos específicos do feminino, ou então se fala tão superficialmente, até porque vários desses livros também são escritos por homens. Eu senti a vontade muito grande de trazer um conteúdo que fosse específico para mulheres. E eu, inclusive, coloquei na bibliografia do curso alguns materiais específicos para mulheres, especificamente o livro de cura energética para mulheres. É um conteúdo bem bacana que quem quiser se aprofundar nessa parte do trabalho terapêutico com as terapias energéticas e vibracionais pode fazer essa leitura que vai gostar bastante. Então, assim, para mim, a importância dessa aula é bem grande, porque a maioria das minhas utentes, dos meus utentes, são mulheres, sempre foram mulheres na sua grande maioria. As minhas alunas, realmente, nas formações também sempre foram mulheres. Então, é bem importante eu trazer um conteúdo específico para as mulheres, especificamente no cuidado em aspectos do cotidiano feminino, até porque, como eu comentei, existem muitas bibliografias que não trazem esse olhar específico para as necessidades e os pontos de atenção que nós mulheres possuímos. Vamos falar sobre os aspectos femininos nos chakras, mas também temos que considerar o equilíbrio das energias. Então, durante todo o nosso curso de chakra terapia, eu sempre falo sobre essa importância do equilíbrio. Nada hiperativo, nem nada com baixa energia. E aqui nós também vamos primar por esse aspecto. Porque existem chakras que são de uma energia feminina e existem chakras que são de uma energia masculina. Então, nós vamos também analisar esses aspectos da chakra terapia aplicada ao feminino, considerando a energia latente e original do chakra, tá bom? Para a gente não fazer também o oposto de acabar caindo em desequilibrar um determinado chakra por querer trabalhar mais fortemente uma energia do feminino. Então, é o próprio princípio do yin e yang. Então, o feminino dentro do masculino, o masculino dentro do feminino. Homens possuem energia feminina, mulheres possuem energia masculina. E a gente vai equilibrando e harmonizando essas formas de ser e de estar no mundo. E a nossa relação também com as situações que nos acontecem. Então, vamos falar rapidamente sobre a essência, então, dessas energias dos chakras. O Ladhara possui uma energia yang, masculina, Swadhisthana, segundo chakra, feminina, Manipura, terceiro chakra, masculina, Anahata, quarto chakra, feminina, Vishada, masculina, Agna, sexto chakra, feminina, e Sahasrara, energia masculina. Agora vamos então tecer as relações dessas energias em cada um dos chakras. Primeiro chakra, Muladhara. Então, é uma energia
Yang, ou seja, naturalmente é uma energia mais masculina, mais forte. Só que em desequilíbrio, na parte da baixa atividade, pode se expressar como uma passividade, uma procrastinação. Então, essencialmente, a energia do chakra básico, ela não pode ser uma energia estagnada, não pode ser uma energia mais baixa, mais tranquila, vamos colocar assim, um certo modo. Tem que haver uma atitude no chakra básico. É a energia primordial desse chakra. Mas em hiperatividade isso pode acabar se expressando em dominação. Como que isso pode se expressar na vida das mulheres, então? Em baixa atividade, aquela mulher que esteja com uma energia demais no primeiro chakra, ela não vai estar trabalhando esse Yang nela, e isso vai acabar se expressando em uma passividade. Isso vai acabar também se expressando em uma procrastinação. Então não tem aquela atitude de ver as coisas acontecer na sua vida. É o deixa para depois, ou daqui a pouco eu resolvo, ou no caso da passividade, qualquer coisa tá bom, e deixa assim, vamos esperar para ver o que acontece. É uma energia que não está vibrando com esse Yang. Já no caso da hiperativação, vai estar sendo exercido, em geral, um aspecto de dominação, porque a energia Yang, do chakra básico, ela trabalha esse aspecto realmente de luta, de conquista, mas hiperativo vai cair lá no outro extremo, de dominação. Então isso pode acabar também criando um hiperativamento dessa energia e se manifestar em atitudes de dominação e de controle por parte das mulheres também. Com relação ao equilíbrio no Muladhara Chakra, ele também se manifesta através da segurança. Quando esse chakra está em desequilíbrio, pode se expressar através da insegurança e da inferioridade. E aí a gente pode ver também o quanto todas essas baixas atividades elas acabam se correlacionando e uma muitas vezes sendo acompanhada da outra, assim como a parte da hiperatividade. Várias delas se relacionarem e se expressarem em conjunto e não isoladamente até. Então, o sentimento de insegurança, de inferioridade, eu não consigo, comigo não serve, para mim não dá, o mundo é muito perigoso, o mundo é muito cruel, é melhor eu ficar aqui parada, é melhor eu me manter o máximo possível com alguém me protegendo, porque o mundo pode ser muito pior lá fora do que é aqui dentro. É também uma forma de baixa atividade dessa energia, desse chakra. E aí tem que se trabalhar uma energia Yang, tem que realmente se ativar essa energia relacionada ao masculino para se sair dessa insegurança e desse sentimento de inferioridade, e sim se trazer esse poder de ação no mundo. Hiperativo, ele vai trazer um apego ou uma estagnação, ou seja, vai ser aquela pessoa que é extremamente apegada, vai ser aquela energia de estagnação, de não sair daquela situação. E essa parte de segurança é algo que quem já trabalhou com mulheres, quem trabalha em círculos femininos ou atende predominantemente mulheres, sabe que é uma energia, é uma temática bem recorrente de reclamação e de ponderação e de destaque na vida das mulheres, de se sentirem inseguras em irem para outros relacionamentos quando esse está dando bem, de se sentirem inseguras também em terem relacionamentos, o medo de serem traídas, a inferioridade de não serem tão bonitas. Então, isso é um aspecto a ser trabalhado de poder realmente de Yang, trazer uma atitude na vida dessa pessoa para ela não ficar lá também na passividade.
Por outro lado, aquele relacionamento que está sendo mantido, por quê? Mexer nisso é pior, então fica apegado, aquilo não tá bom, aquilo não tá bacana e a mulher continua com aquilo, em uma estagnação também. Com relação a emprego, tem medo de buscar algo maior. Outra questão também do chakra em equilíbrio, a disposição para lutar, então irmos à luta, né? Pode se manifestar em baixa atividade um sentimento de derrota, aquela pessoa que nem começou e já está dizendo que não vai dar certo, já está dizendo que não vai conseguir. Falta essa energia yang, tem que ativar essa energia nessa mulher para ela realmente não partir já com a ideia de que não vai dar certo, de que não vai conseguir. Por outro lado, isso pode se manifestar em competitividade e aí, a gente também não pode cair, como eu ressalto, lá no outro extremo. Essa aqui é uma energia masculina, então também nós não queremos uma superativação dessa energia masculina na energia feminina, porque é um desequilíbrio. Então, disposição para ir à luta não significa travar uma competição, seja entre mulheres em si ou seja entre homens e mulheres. Não entrarmos nesse tipo energia, porque aí estamos caindo também em uma outra forma de desequilíbrio. Nem já a mulher sentir que por ser mulher ela já perdeu em algum sentido, mas também não criar um sentimento de que tem que ser melhor e maior o tempo inteiro. Então é bem importante não cair nesse outro extremo. Outra questão também da independência. Em baixa atividade, essa energia está relacionada à dependência e à submissão. Super importante isso. Observar essa energia e o quanto isso talvez não esteja na vida da mulher. Já na parte hiperativa é a ideia de separatividade. O que é a ideia de separatividade? Comigo é diferente, comigo não é assim. Tudo que acontece na minha volta é específico para mim, eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo com a vida do outro. Então, é uma linha tênue entre eu ser independente e eu me considerar separada e isolada de todo o resto. Então, é super importante também a mulher trazer essa reflexão. Mulheres com comportamentos, com sentimentos de dependência e submissão, tem que ser trabalhada essa energia yang para trazer esse poder para ela, trazer essa atividade, trazer essa ação no mundo que o chakra Muladhara pede, mas sem esse outro extremo da separatividade. Em baixa atividade, a prosperidade, a falta de prosperidade na vida pode estar relacionada e se manifestar a escassez e a falta de humildade. O que significa? Aquela pessoa que morre de medo de perder o que tem, que é o paradigma da escassez. Então, eu acumulo tudo, eu tenho medo de perder, eu fico com uma insegurança de que o que eu tenha possa acabar e entro nessa energia da escassez. Também pode se manifestar na falta de humildade. Então, eu tenho. No caso da hiperatividade, se expressa na ganância. Então, sempre querer mais. O que tem não é suficiente. É importante observar esses extremos também. Em equilíbrio, o chakra básico nas mulheres, ele se expressa também uma honra aos antepassados. Então, honrarmos os nossos antepassados, as nossas raízes, essa conexão com a nossa ancestralidade é muito importante, é muito saudável. Em baixa atividade, isso pode se expressar na negação da ancestralidade. Ou seja, o que as mulheres fizeram antes de mim não foi importante, não foi relevante, ou também não tenho nada a ver com o que foi feito antes, ou o que elas fizeram eu não posso mais fazer, enfim. Negar de alguma forma essa ancestralidade feminina, principalmente. Mas no caso de uma hiperativação é o apego ao passado. Então, só
o que as minhas antepassadas fizeram, só que o que as outras mulheres da minha geração fizeram, o que as outras mulheres importantes da história fizeram, é importante, então isso é bem importante também, trazer esse equilíbrio entre nem o apego ao passado e nem essa negação de que essa energia feminina, essa energia dos nossos antepassados não é importante. Esse é um aspecto também de equilíbrio, a honra aos antepassados. Uma temática super recorrente dos aspectos femininos é o intestino. É muito comum as mulheres terem o intestino preso, ter a prisão de ventre. E esse é um aspecto de baixa atividade de Muladhara Chakra. A prisão de ventre é uma temática de baixa atividade do chakra básico. Então, motivo de atenção para as mulheres. E no caso de hiperatividade, é quando os alimentos são eliminados mais rapidamente que o organismo consegue absorver seus nutrientes. Ou seja, aquela pessoa tem uma digestão tão rápida que o corpo ele não chegou a absorver esses nutrientes. Predominantemente em mulheres, realmente essa situação aqui ela é mais comum, ela é bem mais comum, a baixa atividade. E na verdade, se a gente for ver esse padrão de comportamento aqui da baixa atividade, é bem fácil a gente relacionar que muitas mulheres, elas realmente estão em um padrão de baixa atividade. Então aí, quem faz trabalho com círculos de mulheres ou possui predominantemente mulheres como suplentes, já pode trazer essa atenção de que realmente essas características aqui ligadas à baixa atividade, elas são mais comuns em mulheres. Nesse sentido, tem que se trabalhar esse equilíbrio dessa energia Yang, que é a energia de Muladhara Chakra. Então, buscar trabalhar esses aspectos aqui. Então, isso é bem importante também, ao mesmo tempo de não cair em uma energia Yang em desequilíbrio total e predominante, caindo nesses aspectos de hiperativação. Com relação ao segundo chakra, Swadhisthana, ele é um chakra com uma essência feminina, de Yin. Em baixa atividade, acaba se manifestando numa carência, numa dependência afetiva e uma dependência de relacionamentos muito grande. Aquela pessoa, aquela mulher que realmente ela só se sente valorizada, só se sente importante, só se sente amada em relacionamento, quando está ou casada, enfim, ou quando está rodeada de amigos, ou quando está na sua família. Ela não consegue ver prazer, satisfação, alegria, autoconhecimento só em si. Ela precisa, ela é dependente de relacionamentos para manter-se bem, manter-se feliz, manter-se satisfeita. E aí desenvolve uma carência e uma dependência total dos outros. Já hiperativo é a doação total, é aquela pessoa que dá, só se doa, o tempo inteiro está se doando para os outros. É um outro tipo também de expressão, só que daí de hiperatividade. Então, na baixa atividade, a pessoa só quer receber. Na hiperatividade, ela dá mais do que ela pode, ela dá mais do que ela deveria. Então, atenção para esse aspecto. Quando equilibrado, traz satisfação sexual. Já em baixa atividade, podem haver bloqueios na vida sexual. Então, não sentir prazer ou então não se abrir para a sexualidade em si, ou realmente ter vários estereótipos certo do que é errado e não essencialmente ouvir aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe dá satisfação. Então, não ter essa energia bloqueada, manter-se e ver-se livre a partir do que lhe dá realmente satisfação sexual, é o ideal. Com relação à hiperativação, é a banalização do sexo. Então, é uma energia muito forte ligada à sexualidade, de forma que está dispersando essa energia sexual. E é bem importante a gente fazer essa análise, essa interpretação dessas energias. Por
porque muitas vezes a gente consegue até relacionar vários aspectos do feminino, seja em nós, seja em amigas, seja nossa mãe, nossa avó, relacionados à baixa atividade. Mas aí também isso ser tão ativado que acaba caindo lá no outro extremo. Então, nós queremos sim que as mulheres elas tenham satisfação sexual, mas que isso não caia do bloqueio total para uma banalização. Desperdiçar essa energia, então é bem importante não cair nesse outro excesso. Quando equilibrado, também traz alegria de viver. Em baixa atividade é uma vida sem sentido. A pessoa olha as coisas e não vê satisfação em nada, não vê alegria em nada, não vê prazer em nenhuma atividade. Por outro lado, a visão limitada do bem e do mal. Eu até gosto de dar o exemplo da Poliana, a Poliana que via tudo, o lado bom de tudo o tempo inteiro. E, embora seja muito importante a gente praticar uma positividade, a gente ver o lado bom da vida, é fundamental a gente ter essa noção, a gente ter esse discernimento que existe sim o bem e o mal, existem perigos, existem ruins que a gente tem que estar atentas. Então, aquela mulher que só vê coisa boa, que só vê coisa positiva, está em uma hiperativação desse chakra de só ver prazer, ou também isso, se nega a sentir dor, se nega a sentir qualquer tipo de dor, seja dor física, seja dor emocional, é completamente aversa, só quer sentir o prazer, só quer sentir a alegria, só quer isso na sua vida, é também um motivo de atenção. Quando equilibrado, também traz a energia da sacralidade. Então, o sagrado feminino e o sagrado masculino, eles habitam em nós. E é nesse segundo chakra que está sediado esse equilíbrio dessas duas energias, da energia masculina e da energia feminina. Entender o sagrado feminino, entender o sagrado masculino. Em baixa atividade se expressa através da negação das energias femininas. Então, tudo que é feminino é ruim, tudo que a mulher faz não é bem feito, tudo que a mulher faz é mais difícil, todos aqueles preconceitos, estereótipos, muitas de nós mulheres também carregamos em nós, essa negação das energias, do poder e das características femininas é uma baixa atividade do segundo chakra. Por outro lado, não podemos negar as energias masculinas. Não se pode negar também a influência das energias e dos aspectos masculinos. E aí cair também no outro extremo de que nenhum homem presta, de que tudo que é do masculino é ruim, é agressivo, é perverso, é maldoso, a gente vai estar também trabalhando um desequilíbrio desse chakra. Então é importante entender o equilíbrio dessas duas energias, a sacralidade feminina e a sacralidade masculina. Outro ponto de importante destaque é o ciclo menstrual. Ciclos menstruais saudáveis são um grande indício de saúde da mulher, assim como se a mulher ela possui muitos desconfortos na TPM, muitas cólicas, enfim, são sintomas também para trazer essa atenção. Então, em baixa atividade, ela pode sentir o corpo e a mente muito enfraquecidos. Então, grande mal-estar, grande cansaço mental, grande cansaço físico, grande cansaço emocional, são aspectos de baixa atividade. Tá? Então, precisa ativar, energizar mais esse feminino dessa mulher. E em hiperatividade, o corpo e a mente extremamente ativos. Então, tudo é muito grande, as emoções são muito fortes, as cólicas são muito fortes, os fluxos são muito fortes, então tem que também dar uma equilibrada nessa energia, tá bom? Inclusive, um outro aspecto aqui relacionado ao ciclo menstrual, a própria negação da menstruação, aquela mulher que realmente tem pavor de menstruar, tem nojo do seu sangue, toma, enfim, remédios contínuos para nunca menstruar, é importante observar, porque possivelmente existe algum tipo de bloqueio nessa energia relacionado ao segundo chakra. Outro aspecto também do segundo chakra é as mamas e a fertilidade. Então, a mulher que esteja tentando engravidar, esteja com dificuldade de engravidar ou planeja, pode ser trabalhada e ativada essa energia do segundo
chakra. Assim como no período da amamentação também vai auxiliar nessa produção do leite, ok? E todo o cuidado também com mamas. É interessante também observar questões de nódulos, questões também familiares de problemas nas mamas, na fertilidade, ciclo menstrual. É indicativo também de uma atenção maior que tem que ser dado para Swadhisthana. Manipura Chakra e as mulheres. É uma energia essencialmente yang. E nas mulheres pode se manifestar em baixa atividade como aquela mulher que não conhece os seus pontos fortes. Todas nós temos pontos fortes, cada uma tem seus pontos específicos. Já hiperativo vai trazer uma energia de exibicionismo. Então a gente vai estar caindo lá no outro extremo da hiperativação. Com relação à alimentação em equilíbrio, a alimentação é adequada. Já em baixa atividade, vai acabar caindo em uma anorexia, bulimia ou aquelas dietas loucas de querer emagrecer 5 quilos em 5 dias e toma só água o dia inteiro. Não é bacana, tem que trabalhar também essa energia de Manipura Chakra. Por outro lado, em hiperatividade, pode se expressar em uma compulsão alimentar, ou seja, tudo desconta na comida. Ficou triste, desconta na comida. Ficou muito feliz, desconta na comida. Tudo tem que ser relacionado com comida. Então, é bem importante. Sabe que alguma comida não lhe cai bem e não consegue parar de comer. É um nível também de desequilíbrio dessa energia. Outro aspecto, digestão. Quando equilibrado, a digestão está normal. Em baixa atividade, a digestão é lenta e o mal-estar estomacal. Então, parece que tudo que come não lhe cai bem. Importante também essa atenção. Em hiperatividade, os alimentos são eliminados rapidamente. E aí o Manipura Chakra tem a sua relação lá com o chakra básico, com o Muladhara. Quando os alimentos são digeridos muito rapidamente, ou aquela mulher que em alguns períodos da sua vida sofre de diarreia mesmo, fica muito nervosa e tem essa reação do organismo, o corpo ele não chega a se alimentar desses nutrientes e já é eliminado. Tem que se ter então atenção a esse aspecto. Quando equilibrado, o Manipura Chakra traz empoderamento. Já em baixa atividade, baixa estima e o vitimismo. Então, atenção. Em hiperatividade, pode trazer a prepotência e a arrogância. Então, não queremos cair em nenhum dos dois extremos. Ok? É importante trazer atenção para isso. Essa energia yang, que é essa energia mais masculina, ela está ligada ao chakra Manipura no empoderamento. E em equilíbrio traz também criatividade. E a gente entende criatividade sobre tudo que pode ser criado. Então, tudo que é criado, a gente pode se referir a essa energia da criatividade. Seja criar uma ideia, seja criar uma teoria, criar uma obra de arte, criar uma música, criar os filhos, gestar. Tudo isso a gente engloba nesse aspecto da criatividade. Em baixa atividade, se expressa em dispersão, ou seja, sua energia pode ficar ali solta em vários aspectos ou distraída, não consegue se concentrar essa energia em algum ponto. Por outro lado, o esgotamento de energia. Então, é aquele movimento em que vai se colocar tanta energia em algum ponto que vai acabar também desgastando esse aspecto da mulher. Então, é importante trabalhar esse equilíbrio. Como eu disse, criatividade, a gente considera tudo que pode ser criado pelo ser humano, especificamente nessa aula, pelas mulheres. Por exemplo, caso de criar filhos, trazer também essa atenção, o quanto essa dedicação está sendo extrema, está sendo muito grande, está sendo colocado tanta energia nessa atividade. Importante, assim como não cair no outro extremo, de dispersar energias, de se mostrar distraída, não conseguir se conectar a ver essa situação crescer, a ver as suas ideias crescer. A Anahata Chakra é uma energia
uma energia essencialmente feminina, que em baixa atividade pode trazer uma ausência de emoções, então aquela apatia, ou hiperativo, o excesso de emoções. Então tudo é muito emocional, tudo é muito emotivo. Em equilíbrio, a Anahata Chakra acolhe, mas em baixa atividade cria-se o rancor, ou seja, aquela energia ficou estagnada, ficou ali parada no coração. Hiperativo é a anulação do eu, então é aquela doação extrema, então tudo é para o outro e eu não preciso, importante equilíbrio dessas energias. Quando equilibrado, também vive as emoções, e aí emoções variadas, mas com equilíbrio. Em baixa atividade, as emoções elas ficam reprimidas. Então é importante a gente relacionar, por exemplo, quanto esse Anahata Chakra está relacionado à sexualidade, por exemplo, ao prazer. Pode ter essa relação bem direta, dependendo do caso da mulher. No hiperativo, há um descontrole de emoções. Então, deu vontade de fazer alguma coisa, fez? Veio aquela ira, expressou, veio aquele desejo, quer satisfazer. É um descontrole de emoções, principalmente um descontrole relacionado a uma falta de reflexão, a uma falta de atenção ao que está sentindo, ao qual também é a motivação dessa emoção sentida. Em equilíbrio, traz amor incondicional. Já em baixa atividade, falta de conexão amorosa. Então não consegue se conectar amorosamente com ninguém, não possui essa conexão e esse carinho de fato com alguém. Hiperativo é o amor egoísta, que na verdade deveria estar entre aspas, então que esse amor só pode ser para o outro, só pode ser daquele jeito, só pode ser daquela forma e extremamente egoísta. É só para mim, é só do meu jeito, é só como eu quero. Ou então o dito amar demais, também deveria estar entre aspas, aquela mulher que tem um descontrole de emoções, tem uma anulação do eu, um excesso de emoções, vai ter o chamado amar demais, que é a sua total anulação. E aí é uma energia em desequilíbrio. Em equilíbrio, gratidão, baixa atividade, a desilusão, a distração, no sentido de não vou agradecer nada, no sentido de isso não merece eu agradecer, isso é tão óbvio, para que eu vou expressar gratidão, agradecimento para isso. E hiperativo é a ingratidão, é a prepotência, não vou agradecer porque já era para ter acontecido mesmo, do não vou agradecer porque é óbvio que eu merecia, situações nesse sentido. Vishuddha Chakra, em equilíbrio, é uma energia yang, ou seja, uma energia masculina. Em baixa atividade, causa uma timidez excessiva, hiperativo, maledicência. Quando a gente diz timidez excessiva, quero me referir àquela timidez que realmente gera prejuízos, ou seja, aquela timidez em que a pessoa ela quer se expressar, ela quer falar o que pensa, mas não consegue, realmente algo prejudicial em sua vida. Então, aquela mulher que seja calma, mais tranquila, mais quieta. Hiperativo é quando se usa da fala para se expressar coisas ruins, quando se usa da palavra para falar mal dos outros. Em equilíbrio, trabalha uma comunicação não violenta. Em baixa atividade, não consegue falar o que pensa. Fica sem saber como se expressar. Hiperativo é aquela pessoa que é agressiva com as palavras, soltando fogo pelas ventas, como diz aquela expressão popular. Em equilíbrio, a mulher ela sabe o seu propósito de vida. Já em baixa atividade, aquela mulher que vive o ideal dos outros, precisa saber o que vai ser aprovado socialmente para ela fazer. Ela não tem um propósito, tem um plano, um projeto de vida. É o que eu comento sempre do checklist da vida perfeita, né? Vai dando o roteiro de tudo que tem que fazer para ser feliz na vida. E aí muitas vezes cumpriu o checklist e a felicidade não chegou. Por quê? Porque viveu o ideal e os propósitos dos outros. Já em hiperatividade é quando impõe as suas verdades. Comigo isso deu certo, então não dá certo contigo, porque tu quer fazer.
só não faz porque não quer, porque estou te dizendo que isso é melhor para ti. É a imposição da sua realidade, a imposição da sua verdade. Então cai lá no outro extremo. Em equilíbrio traz paz interior, já em baixa atividade é o vazio interior. Ou seja, não vê sentido nas coisas, nada lhe toca, não consegue realmente se colocar no mundo, ter um sentido na sua vida. Hiperativo é agitação interior, não consegue parar quieto, não consegue fazer as suas atividades com concentração, tem um sentimento de agitação e de busca e de inconformidade constante. É sinal também de atenção. E aqui, em equilíbrio, traz honestidade, baixa atividade, omissão. Aqui eu coloquei omissão no sentido de, não no sentido de mentir, de provocar a mentira, mas não se colocar a verdade, evitar o embate, não falar o que pensa. Então, em equilíbrio, relacionado à honestidade. A honestidade, a gente é honesto com nós mesmos, com os outros, importante. Hiperativo é a manipulação, quando se usa da fala e das situações para convencer os outros a situações que nos é desejado. Tá? Então é importante também o agir com honestidade, colocando a sua verdade, colocando o seu propósito de se comunicando de forma clara é uma coisa. Usar isso para um benefício próprio e que pode sim gerar prejuízo para o outro é uma forma de manipulação. Agna Chakra, em equilíbrio, é uma energia yin, em baixa atividade é uma visão limitada. Então, Agna Chakra é o terceiro olho, né? Quando ele está ativado, energizado, a ideia que se tem é que se vê além, não se vê só com 2 olhos, se vê com 3 olhos. Já hiperativa é uma visão dispersa, ou seja, presta atenção em tudo e não se concentra em nada. E o Agna Chakra é uma energia essencialmente feminina. Em equilíbrio, uma espiritualidade sadia. Em baixa atividade, uma rejeição da espiritualidade. Ou seja, nada que é ligado à religião, nada que é ligado à energia, nada que é ligado ao misticismo em algum nível é válido. Por outro lado, o misticismo exacerbado, tudo é um sinal que começa a criar 1000 rituais, 1000 simpatias, 1000 situações, não consegue tomar uma decisão sem consultar um oráculo, quando aquilo está realmente impedindo o fluir da vida de uma forma saudável. Em equilíbrio, traz o conhecimento e o autoconhecimento. Em baixa atividade, considera apenas os aspectos internos. Então, só o que eu tenho dentro de mim é o posto, é o saudável. Em hiperativo, considera apenas o externo. Só as informações e os conhecimentos que vêm de fora têm valor. No caso da humildade intelectual, quando equilíbrio, em baixa atividade, há uma subutilização da intelectualidade. Ou seja, o que eu sei não é suficiente, eu preciso saber mais, eu preciso aprender mais. Ou então a pessoa sabe muito, tem um grande conhecimento, um grande potencial e não consegue aplicar na prática. Ou acha que o seu conhecimento não é realmente suficiente, então deixa ele guardadinho ali e faz outra coisa. Já no hiperativo é o excesso de teorias, tudo as teorias explicam, tudo existe uma explicação científica, tudo existe, tem que estar encaixado em gavetinhas ali, tudo nas suas teorias, com as suas citações também. É uma forma também de desequilíbrio dessa energia feminina que, lembrando também, é importante trazer essa informação, todas as energias femininas, elas têm que ter esse fluir, têm que ser leves, elas têm que ser fluídas, realmente leves, sem esses aprisionamentos. Em equilíbrio, tem uma intuição vivenciada, consegue desenvolver e trabalhar a sua intuição de uma forma consciente e saudável. Baixa atividade, duvida completamente da intuição, sempre fica na dúvida por que está sentindo aquilo. Ah, não, mas isso aí é bobagem na minha cabeça. Já hiperativo é esse excesso de energia, das paranoias, dos delírios, de realmente levar essa energia ao extremo, criando 1000 figuras mentais e delírios que de fato não acontecem. Especulações mentais são delírios de imaginação e
não contribuem também para uma intuição e para uma energia de Ajna Chakra saudável. E Sahasrara Chakra, em baixa atividade, se manifesta como a falta de conexão com o divino. Já em hiperatividade, um mau uso da espiritualidade. Lembrando que a energia de Sahasrara Chakra é uma energia yang, uma energia mais masculina. Em equilíbrio, traz a mediunidade, ou seja, em baixa atividade é a negação, é o dogmatismo, é quando a gente pega aquela religião, só aquela religião traz verdade, só aquele grupo é que possui os métodos corretos de se desenvolver uma conexão com o divino e de se trabalhar a mediunidade. É uma energia estagnada, assim como a negação da mediunidade de forma geral. Nada disso existe, nada disso tem valor ou tem importância. Em hiperatividade é o acesso indiscriminado a energias, também querer ter um contato total e irrestrito com qualquer tipo de energia sem ter esse cuidado de proteção energética, de acessar vibrações positivas, de acessar vibrações elevadas, e aí se torna extremamente perigosa esse tipo de hiperativação, quando esse excesso de energia ligado a Sahasrara Chakra é ativado. Então é importante ter esse bom senso e esse equilíbrio. Em equilíbrio, Sahasrara Chakra traz autorrealização. No caso da baixa atividade, se trata da autonegação, ou seja, a minha felicidade não importa tanto. Então, eu quero só ver os meus filhos felizes, eu só quero que o meu marido seja feliz, eu só quero que a minha família esteja bem, não importa se isso vai me fazer feliz ou não. Ver eles felizes, ver a felicidade do outro é só o que importa. É um sintoma, é um sinal de baixa atividade dessa energia. No caso da hiperatividade dessa energia, é a sua realização acima da dos outros. Então, a sua felicidade vai ter que ser feita, a pessoa vai ter que ser feliz, e aí é uma hiperativação, é um desejo de autorrealização a qualquer custo. Importante também trazer esse equilíbrio e essa reflexão. Então, mulheres, gratidão por esta aula, gratidão por poder compartilhar esse conhecimento com vocês, e qualquer dúvida, qualquer comentário, pode colocar aqui, né, nos comentários, que eu vou adorar responder a todos e a todas, e reforçando também a leitura para quem quiser aprofundar essa parte desse cuidado energético com mulheres. Vou deixar aqui embaixo a indicação completa desse livro que eu mencionei, que também está lá na bibliografia. Um grande abraço, até a próxima aula.